Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Eu vou ler também o que está em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Amém? Podem sentar. Nós precisamos entender, né? Eu acho que a gente às vezes entende e às vezes a gente esquece, né? Porque o trabalho de Satanás é nos fazer esquecer as promessas de Deus. Ele sabe que a promessa de Deus, o que Deus falou que vai fazer com a nossa vida é incorruptível. Deus não muda. Deus vai fazer. Então não tem como Satanás influenciar Deus. Aí Satanás, ele trabalha nas nossas vidas. Ele tenta influenciar as nossas vidas, fazendo com que a gente esqueça, tentando fazer com que a gente esqueça a origem do nosso chamado. E a origem do nosso chamado foi: eu o amo, eu o amo, eu escolhi você para ser meu. E como ele faz isso? O inimigo faz isso. Ele faz isso porque ele acredita em Deus. Ele faz isso porque ele conhece a Deus. Desde antes da fundação do mundo, Satanás já conhecia Deus. E ele conhece o amor de Deus pela criatura, por aquilo que ele criou. Quando Deus formou o mundo, Deus falou: isso é bom. Quando Deus nos fez, Deus deve ter dado um suspiro de prazer tão alto que Satanás ouviu. E ele sabe quão preciosos nós somos para Deus. E ele sabe que quando Deus diz: eu o amei, eu o escolhi para ser meu, só tem uma maneira de nós sairmos da mão daquele que nos escolheu para ser dele. É quando nós mesmos nos retiramos dessa mão. Então, Satanás, ele luta diariamente para fazer com que a gente esqueça que a gente é amado. Como? Ele nos coloca pessoas à volta que tentam, muitas vezes, nos mostrar como nós somos pequenos, como nós não somos amados, como nós somos seres desprezíveis. Nós sofremos rejeições, nós sofremos acusações, nós passamos por muitos sufocos sozinhos, nós caminhamos sozinhos e a gente começa a espelhar esse amor de Deus no amor das pessoas, mas não. O amor de Deus é o amor de Deus. Ele criou o céu, ele criou a terra. Eu não fiz isso. Nenhum de vocês pode fazer isso. O que vocês podem criar que já não tenha sido criado? O que vocês podem usar que nunca existiu para criar alguma coisa? Se vocês vão criar um bolo, vocês precisam usar algo que já foi criado. Não é verdade? Então nós não somos Deus. Então o nosso amor não pode ser o amor de Deus. O amor de Deus é o amor de Deus. Nada pode roubar o amor de Deus. Quando eu tenho essa identidade de amor de Deus, eu sei quem eu sou, independente daquilo que me falam, independente daquilo que eu ouço, independente dos rumores que eu ouço, independente das tragédias que passam na TV, independente do que o vizinho me diz, independente do que está à minha volta, eu sei que eu sou amada. Não importa se o marido me traiu, se o filho não me dá a recompensa do trabalho que eu tive para criá-lo, Deus me ama. Deus me ama. Como eu sou falha, quem me cerca também é. Como eu posso dar tudo de mim para Nayara e ela dizer que eu sou uma excelente pessoa. E posso dar muito pouco de mim para você, e você não me achar tão excelente pessoa. Porque nós somos humanos.
Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. É assim que nós caminhamos. Damos muito para uns, pouco para outros, e com isso cada um nos avalia de acordo com aquilo que nós permitimos nos fazer conhecer, né? Mas Deus, Ele se faz conhecer por inteiro para nós. Não há como nós duvidarmos do amor de Deus por nós. Então, essa palavra aqui, desde o dia que você nasceu, a gente tem outras palavras que diz desde o ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Tem outras que você ainda estava em substância informe dentro do ventre, né? Eu já te conhecia. Eu já tinha planos para você antes de você ir para o ventre. Tem várias palavras que falam disso. Deus nos amou desde o princípio, né? Desde o princípio Ele nos amou. E Ele não muda. Como é que você pode deixar de amar um filho? Você não deixa de amar um filho que morre, nem estando vivo, nem estando de fato morto. Você continua amando esse filho, não é? Mas Deus falou que Ele é um pai melhor do que nós somos mães e pais. Então, Deus, Ele não deixa de nos amar. A palavra diz que não há nada que nos afaste do amor de Deus, nem pecado, nem anjos, nem demônios, nem que está na terra, no céu, embaixo da terra, nada nos afasta desse amor. Então, qual é a origem do nosso medo? Qual é a origem do nosso desespero, da nossa incredulidade? Qual é a origem da nossa falta de confiança? A origem está em não ter noção do tamanho desse amor, em esquecermos do tamanho desse amor, de que esse amor existe, de que esse amor é real, né? Deus, Ele nos chama todos os dias para um encontro íntimo. Deus, Ele nos revela, por mais que a gente tente não enxergar aquilo que está errado. Deus, Ele nos conta sonhos, Ele nos conta planos. Deus, Ele nos fala. Nós temos a capacidade de ignorar a voz de Deus deliberadamente. A gente se boicota, né? A gente é que exclui a voz de Deus da nossa vida. Por quê? Porque a gente não enxerga esse amor. E como a gente não enxerga esse amor, não é importante não decepcionar a Deus. Não é importante não ouvir a Deus. Quando uma pessoa, isso eu aprendi nada, a gente não aprende nada com Deus fácil. Deus não é como essa sala de aula, né? O professor chega aqui e você senta ali e você vai ensinar sem aprender sem dor, né? O professor ensina, quem te belisca, quem te bate, quem te humilha enquanto os alunos estão sentados ali. Quem é que faz isso com os alunos, né? Os alunos estão pacificamente sentados aí, da hora do recreio, levanta, vai lá, faz a refeiçãozinha, volta, senta. Mas no nosso dia a dia com Deus, nós também estamos numa sala de aula, onde nós aprendemos apanhando, né? Não é fácil, nós aprendemos apanhando. A palavra de Deus diz que Ele exorta aqueles a quem Ele ama, né? Então, por que a gente aprende apanhando? Porque a gente aprende sobre aquilo que a gente não quer desaprender, né? A gente aprende sobre aquilo que a gente não quer deixar de aprender. A gente não quer deixar de aprender sobre fofoca. A gente não quer deixar de aprender sobre maledicência. A gente não quer deixar de aprender sobre malícia. A gente não quer deixar de aprender sobre inveja. A gente não quer deixar de aprender sobre falar mal do outro, rogar praga para o outro, desejar o mal para o outro, querer que o outro se dê mal. A gente não quer deixar de aprender um monte de coisas. É por isso que a gente apanha. Porque quando a gente quer aprender, a gente simplesmente aprende sem apanhar, como um aluno sentado numa cadeira, não é? Então, o convívio com Deus, a vida com Deus é pautada no amor de Deus.
Ele não nos bate porque sente prazer em nos bater. Ele nos ensina. Nossa rebelião é que nos bate. Nossa rebelião é que nos faz sofrer. Nossa imaturidade é que nos faz sofrer. É como um aluno sentado numa cadeira que se recusa a fazer o dever de casa. Nós temos os alunos que fazem o dever de casa, os alunos que querem aprender, e os alunos que não fazem o dever de casa, aqueles que não querem aprender, aqueles que fazem bagunça na sala de aula. Os alunos que querem aprender, que fazem o dever de casa, que não fazem bagunça, são logo dispensados. Alguns entram de férias antes do período das férias, não é verdade? Porque não precisam nem fazer as provas finais. Mas aquele outro grupo rebelde ainda fica além das férias, porque tem que voltar para a segunda chamada da prova, não é? E muitas vezes nós somos esses alunos. Nós voltamos para a chamada de uma outra prova sobre aquilo que a gente se rebelou, aquilo que a gente não quis aprender, aquilo que a gente não quis largar, aquilo que a gente não quis deixar. Mas aí Deus diz em Isaías 43:1: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Finalmente você abriu a porta. Finalmente você foi lá e abriu a sua porta. E aí ele entrou para ceiar contigo. E aí ele está dentro da sua casa ceando contigo. E que tipo de conversa você está tendo com ele? Porque quando um convidado entra na nossa casa para ceiar conosco, nós conversamos com esse convidado. Qual é o tipo de conversa que se está tendo com Deus? Né? Que tipo de conversa nós estamos tendo com Deus? Aí a irmã falou em Timóteo, né? Que Paulo adverte ele que ele tem que tomar conta da vida dele e tomar conta do que ele estava ensinando. Você está tomando conta da sua vida, daquilo que você está conversando com Deus? Porque Deus, Ele está presente em todos os seus passos. Quando Ele te chama e Ele diz que você é dele, Ele não é como eu. Hoje eu estou aqui e os meus filhos estão em outro país estudando. Eu estou vendo os meus filhos, eu sei o que eles estão fazendo, mas Deus sabe, porque Deus também é pai dos meus filhos e também ama os meus filhos. Então eu posso estar aqui feliz e tranquila, porque eles saíram debaixo das minhas asas, mas não estão nós não saíram debaixo dos olhos do Senhor. Então eu não preciso estar aqui aflita com o que eles vão passar lá, com o que eles vão comer, beber, se vão ficar doentes, se vão se comportar bem, se vão se comportar mal, porque desde o meu ventre, essa palavra aqui já era para eles. Então, o que você tem conversado com Deus, com Jesus, quando Ele entrou na sua casa e passou a ceiar contigo? Em Eclesiastes 11:6, diz o seguinte: não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer. Talvez todas cresçam. Quando Jesus bate a nossa porta e Ele entra e Ele senta para ceiar conosco, nós temos que entender que nós já tínhamos sementes nas nossas mãos. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem sementes das mãos. Antes de Jesus bater, é muito provável que as nossas sementes não fossem sementes tão boas, né? Porque sementes são sementes. Tem semente de erva daninha, né? Tem o joio e tem o trigo, ambos eles vêm de sementes. Lembra a parábola do semeador lá?
que ele foi lá, semeou o campo com trigo, e veio o inimigo, foi lá e semeou no meio do trigo joio. Os dois são sementes. Então, há um momento da nossa vida em que nós temos dois tipos de semente nas mãos. As sementes boas, porque não somos de um todo ruim, né? E as sementes ruins, porque não somos de um todo bom, longe, né? A questão é que quando Jesus bate a nossa porta, nós abrimos a porta para ele entrar. Há um período em que nós vamos ainda colher a semeadura daquelas sementes ruins. Mas há uma necessidade de, a partir daquele momento, a gente lançar fora as sementes ruins em terra não fértil. Lançar fora num lugar onde essas sementes sequem e morram e não germinem. E a gente comece a reter nas mãos as sementes boas e comece a semear essas sementes. E quais são essas sementes? É a semente da resiliência, a semente do calar, quando não é para falar, a semente do discernimento espiritual, a semente da expertise, porque Deus diz que a gente tem que ser esperto, astuto, mais do que Satanás. A gente tem que ter um discernimento espiritual. Quando eu oro, eu sempre oro e peço a Deus assim: Senhor, me dá reação espiritual, porque reação todos nós temos. A reação espiritual é que nem sempre temos, porque todos nós aqui reagimos a uma queimadura. Você puxa sua mão, quem sabe você fala até um palavrão, né? A uma topada, você reage, você tira o seu pé e reage com alguma palavra. Então a gente sempre tem reação. Eu sempre oro e falo: Senhor, quase todos os dias eu peço, me dá reação espiritual, porque eu preciso ter essa semente na mão, de ter discernimento do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo. A Maiara me conhece bem e ela sabe que 99% das coisas que eu ouço desagradáveis, eu não reajo mal, não é? Eu não reajo mal. Eu tenho alcançado do Senhor a graça de ouvir uma coisa muito ruim e reagir com o melhor que há em mim, porque eu sei que é uma semente e tudo que eu planto eu vou colher. Então, se eu reajo mal hoje, eu dou um mau testemunho da fé que eu estou professando. Em algum momento eu vou colher essa semeadura. E eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais disposição física nem mental de colher uma semeadura ruim, porque eu teria que me recompor, eu teria que me reerguer, eu teria que me restaurar, me recuperar, deu para entender? Para poder me aprumar de novo naquilo que Deus já tem me aprumado. Então não é inteligente, né? Não é inteligente, né? Então eu tenho buscado esse tipo de semente para minha mão. Quando a semente está ali, eu vejo a situação. Por exemplo, a minha mãe faleceu, eu tinha 2 sementes ali disponíveis, a do lamento e a semente do Senhor é que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quem sou eu para contestar o Senhor? Mesmo eu sendo filha única, mesmo eu tendo sido mimada, cuidada ali pela minha mãe o tempo todo, como é que eu ia contestar o meu pai? A mim só cabe sentir saudade e ter lembrança daquilo que ele me proporcionou. Mas eu não posso murmurar. Amém? Então, nossa vida com Jesus, ela não é fácil, como a vida do lado de fora sem Jesus também não é. A diferença é que uma vida fora da presença de Jesus tem também colheitas, mas não se faz diferença entre sementes. Se lança qualquer semente,
e se colhe qualquer semente, sejam boas, sejam ruins. Agora, a nossa vida com Jesus é uma escolha de boas sementes, de um bom plantio, de uma vida estável, discernir espiritualmente a verdade da falsidade, o saudável do não saudável, o prejudicial daquilo que não prejudica, o bem do mal, o que a longo prazo trará bons frutos daquilo que trará morte. Nos é ensinado todos os dias, quando nós estamos na presença de Jesus, e essas provas de crescimento, elas machucam, elas doem, porque elas nos confrontam, porque elas fazem com que a gente fique calado numa injustiça. Quem é que não quer se justificar diante de um acusador? Mas se você vai se justificar diante de um acusador para se humilhar, Deus não está nisso. Se você vai se justificar diante de uma pessoa que está te acusando para humilhar essa pessoa, Deus não está nisso. Quem é que nos justifica? É Deus. Mas o calar nos machuca demais. Mas eu tenho certeza que quando a gente abre a porta, Jesus entra, ceia conosco. Quando a gente passa a se justificar insistindo, a dor da justificação é maior do que a dor do ficar calado. Porque já há ali um Espírito Santo nos incomodando de que nós temos que mudar. Não é? Então, todos os dias, nós passamos por provas que elas têm um único objetivo, de nos forjar para nós ficarmos semelhantes a Jesus. Porque Deus poderia simplesmente nos atrair e nós aceitaríamos Jesus e confessaríamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e pronto, já teríamos reconhecido o sacrifício de Jesus e continuaríamos como sempre fomos. A única diferença de nós para os ímpios é que nós só servimos a Deus e só reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Precisaria ter diferença mais entre nós e quem está no mundo, concorda? Por quê? Por que mudar? Se nós já confessamos Jesus, por que mudar? Nós já temos a salvação, por que mudar? Porque a nossa mudança é a que transforma vidas. A nossa mudança é a que impacta vidas. A nossa mudança é que atrai mais vidas. É na nossa mudança que nós servimos de testemunho para aquele Deus que nós pregamos. É a nossa mudança que faz com que aconteça o que aconteceu hoje, né? Eu cheguei num lugar com Maiara e a pessoa falou assim para mim: nossa, você tem um cheiro bom, é o cheiro da nova vida. Não falou? Aí eu falei: é o perfume de Jesus. É a nossa mudança que faz com que aquelas duas pessoas que a gente convidou para vir aqui se interessem em vir. É o perfume que a gente passa a exalar. E a gente não passa a exalar esse cheiro se a gente só aceita Jesus e se mantém como a gente era. A gente vai continuar com o mesmo odor que o mundo tem. Não tem como a gente ter o perfume suave de Jesus. Não tem como a gente exalar a mesma essência de Jesus se a gente não passa a refletir o comportamento dele. Não é? Então, procurar mudar os nossos hábitos de nos sentirmos excessivamente tristes, murmuradores, vitimados, né? Nós somos muito vitimados, né? A gente ouve e sofre. A gente vê uma situação e sofre. E o autoflagelo, né? De, eu sou tão pequena, eu não alcanço, eu não posso. Eu fiz uma live anteontem e falei sobre a Sulamita, né? A Sulamita não era rainha, a Sulamita não era profetisa, a Sulamita ela não era juíza, a Sulamita era uma dona
de casa. E se você ler a história da Sulamita, em momento nenhum ela murmurou. Ela não ficou murmurando por um filho, ela foi resiliente em aceitar que ela não geraria um filho. Depois ela gerou um filho, né? Depois esse filho morreu, ela não murmurou, ela foi no homem certo para ela ter aquele problema dela resolvido, e o problema foi. Depois ela foi pedido a ela para sair das terras dela, porque ia ter fome, ela saiu, depois ela voltou no tempo certo, ela não buscou atalho nenhum, ela voltou no tempo certo, voltou sem casa, voltou sem terras, mas ela clamou, ela foi lá e pediu a quem ela deveria pedir aquilo que era dela de volta, e ela teve. Em nenhum momento você vê a Sulamita murmurando ou triste, pelo menos não é isso que a história ali nos diz. A história ali nos diz que ela era uma mulher observadora e que conseguia distinguir quem era de Deus, e que ela conseguia distinguir as coisas que eram de Deus. E é isso que nós temos que fazer. E como é que nós fazemos isso? Tendo certeza do amor de Deus por nós. Tendo certeza de que aquele que nos amou nos ensina com amor. Aquele que nos chamou vai cuidar de nós com amor. E a gente faz isso cumprindo aquilo que Ele nos chamou para cumprir, trazendo à nossa memória o que nos traz esperança, não perdendo o olhar do alvo que é Jesus, lembrando que toda criatura também é de Deus, também é criação de Deus. Aquele que te afronta é também uma criação de Deus. Aquele que te afronta pode já estar entregue a Satanás, mas é uma criação de Deus. Aquele que te afronta pode ser só uma alma ferida, precisando do seu cuidado. E você desperdiçou a oportunidade, perdida no seu próprio flagelo, de ter sido atingida por ele. Às vezes é só alguém para você cuidar. E como a gente se perde nisso tudo? A gente se perde nisso tudo porque a gente esquece que se nós somos amadas por Deus, nós estamos acima de tudo isso. Nós estamos acima de tudo que acontece que venha para nos atingir, porque é só obra do inimigo para nos roubar da presença desse Deus que nos chamou. E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? 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 Glória a Deus. Então é isso, meus queridos. Glória a Deus. Amém. Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?